Falar agora do Coritiba, o Rogério Scarione já está com a gente também para trazer as informações. Ontem ia ser um dia tumultuado lá no Alto da Glória, no CT, estava marcado o protesto da torcida, aí houve reunião entre torcida e dirigentes, enfim, o clima parece que foi contornado, houve um diálogo e o protesto acabou não acontecendo, vai acontecer. Como é que ficou a coisa aí? Rogério Scarione, traga aí as primeiras informações do Coxa, boa tarde. Boa tarde, Linhares, boa tarde, TT, Alexandre, Felipe Dalck, e boa tarde super especial para todos os ouvintes que nos acompanham aqui na Jovem Pan News. Pois é, Linhares, ontem pela manhã nós tivemos a informação de um possível protesto da torcida Império Alviverde no CT da Graciosa, mas durante o programa alguns integrantes da torcida entraram em contato conosco e desmentiram essa informação. O que aconteceu, na verdade, foi que o clube acabou marcando uma reunião para tratar do atual momento do Coritiba com as torcidas organizadas. E essa reunião aconteceu ontem às 19 horas no estádio Couto Pereira, tá? E ela tratou alguns assuntos, entre eles principalmente a cobrança pelo atual momento do Coritiba. O Coritiba, que não vence há 12 jogos, vem na sua pior sequência, sem vitórias na sua história, tem o pior início da era dos pontos corridos também. Se tratando de Coritiba, por exemplo, se a gente for comparar com o ano de 2020, o último rebaixamento do Coritiba, nessa mesma altura do campeonato, o Coritiba tinha 6 pontos. Então, realmente, a campanha é muito abaixo daquilo que era esperado para a equipe, até porque o Coritiba, neste ano, fez tem o maior orçamento da sua história. O maior investimento da história do Coritiba foi realizado no ano de 2023. Então o torcedor tinha uma expectativa muito acima, do que a gente vê atualmente desempenhando esse time. E isso foi o principal tema da reunião. Na reunião também, os integrantes da torcida Império Alviverde, da Dragões Alviverde, uma outra torcida do clube, eles foram apresentados ao Arthur Moraes, que será o responsável pelo futebol do Coritiba agora nessa nova fase, nessa era SAF do clube. O que me chama a atenção é que nenhum integrante da atual diretoria esteve presente, ou seja, o Coritiba já está tratando a SAF como certo, mesmo antes dos 3 processos de aprovação que ainda precisam ser concluídos. A aprovação no Conselho Deliberativo, a aprovação da Justiça, da juíza do caso da recuperação judicial e, por último, uma assembleia entre os sócios do clube. O Coxa, que inclusive já divulgou quem são os sócios aptos ao voto. E aí, durante essa reunião, ficou ali acordado também que a torcida ela realizará um protesto no próximo sábado, antes da partida contra o Atlético Mineiro, e cobrando os jogadores, mas que durante os 90 minutos de partida, os torcedores do Coritiba irão incentivar a equipe. Se for preciso, após o jogo, os protestos continuam. Mas ficou acordado ali que o time do Coritiba, durante a partida contra o Atlético Mineiro, terá o apoio maciço da sua torcida. E agora há pouco a Império Alviverde apenas divulgou uma nota contando como foi a reunião, e passando exatamente por esse resumo que a gente acabou de contar. Sobre a reunião é isso, não teve protesto, não teve nada assim mais truculento, o tom parece que foi bem ameno, o tom em conversa, parece que clube e torcida organizada neste momento estão falando a mesma língua. São conversas, que aconteceram. Em princípio estava se esperando lá uma invasão do CT, aquela, peitar o jogador e tal, depois da derrota no Atletiba. E aí a diretoria até colocou aí esses pontos, isso seria ruim para negociação da SAF, da Sociedade Anônima do Futebol, que está em curso. A SAF já está trazendo seus dirigentes para colocar, para inserir aí no contexto da administração do futebol do Coritiba, já apresentou aí alguns integrantes desse grupo, que vai gerenciar o futebol do Coritiba, já promoveu aí algumas mudanças, o Drubis que saiu, ontem foi o Monjinho, que é o preparador físico, enfim, já tá acontecendo alguma mudança, Dalck? Mas essa do Monjinho, na verdade, eu quero comentar depois, não quero nem falar agora, porque... O pequeno monge, o monge. Essa aí me incomodou bastante, mas já falamos sobre isso.
Cara, ontem a gente teve uma discussão aqui sobre a questão do protesto, né? Que eu não concordava com um protesto mais violento, com um protesto que o torcedor fosse lá e invadisse o CT, como aconteceu no ano passado. E foi uma conversa que chega até a ser engraçada, né? A maneira como aconteceram as coisas e tal. Eu entendo a diretoria no sentido de pedir calma, né? Não digo nem de pedir calma, né? Porque é difícil o torcedor pensar nisso nesse momento em que o Coritiba está num momento horroroso, que não venceu ainda no Campeonato Brasileiro, que tem apenas 2 pontos em 18 disputados, né? O Rogério até citou que em 2020, em que o Coritiba fez uma campanha muito ruim, nesse momento o Coritiba tinha 6 pontos já, então é mais do que o dobro, né? É o triplo de pontos do que tem hoje. Né? Eu acho que o Coritiba tem margem sim para evolução, tem margem sim para conseguir fazer um campeonato ainda decente, que não vá sofrer muito, né? Só que precisa acontecer de uma vez, precisa vencer de uma vez, e dessa maneira que está sendo, não consigo ver uma saída, sabe? E o torcedor, né? Eu acho que tem que ser da maneira com que foi acordado. Porque o que vai adiantar você vaiar um jogador durante a bola rolando? Ajuda em alguma coisa? Só vai deixar o cara mais em choque ali e vai fazer com que ele erre. Por exemplo, 2 jogos já que vaiaram o Bruno Viana com ele cada vez que ele pegava a bola no pé. E eu acho isso ruim, né? E eu acho isso ruim pensando no lado lá de dentro. Que é muito mais fácil o cara se esconder do jogo, continuar simplesmente errando, né? E não por vontade própria, mas sim pela pressão que ele tá sentindo. Se o mental do Coritiba já é ruim de não conseguir ganhar um jogo, imagina quando cada vez que um cara errar, a torcida vaiar. É difícil, eu entendo o torcedor também que está vaiando, entre aspas, pelo bem do clube, de quero tirar esse cara do time. Mas é complicado a situação. Mas eu acho, Dalk, que a questão é digamos, fugiu a palavra agora, a decepção do torcedor. Por quê? Porque é o maior investimento do clube na história. Concordo 100% em reforços. com você nesse caso. E aí tem o maior investimento no futebol, investimento em reforços que o Coritiba fez, e aí fazendo essa péssima largada no Brasileirão da Série A. Então eu acho que o momento, a palavra que define o sentimento do torcedor coxa branca nesse momento é decepção. Eu concordo 100% com você nesse caso, TT. E eu esperava mais. Acho que todo mundo aqui dentro esperava mais. Todo mundo. Não, a gente projetava no início do Campeonato Paranaense, quando o Coritiba estava até o Atletiba lá bem, disputando a primeira posição e tal, a gente projetava um ano, e qualquer torcedor do Coritiba projetava um ano de... a gente até discutiu muito aqui, né, da questão do lutar contra o rebaixamento, sonhar com Libertadores, né? A gente até teve alguns arranca-rabos aqui, né, no ar. Eu sempre achei que, você tem que ter uma ambição grande quando se começa a temporada. Não dá para você se conformar em, vamos montar um time para não cair para a segundona, que será a nossa meta esse ano. Eu acho muito pobre de objetivo você começar um ano pensando assim. E o Coritiba montou um time para pensar muito além disso, na minha opinião. Né? Um elenco que, na verdade, está decepcionando aí os treinadores, muito. O Antônio e o Antônio Carlos Zago agora. O Zago mudou radicalmente o conceito, né, do que o Antônio Oliveira vinha aplicando. Está buscando ainda uma identidade do time, ele ainda não sabe qual é o time ideal. Ele teve aí o problema do afastamento do Manga, do Jesus Trindade, que até não era titular, mas era um cara útil aí na composição do elenco. Mas o Manga era um cara muito importante, né? O artilheiro do time na temporada. Aí ele teve que mudar o sistema para 3 zagueiros, porque a defesa estava, né, tomando uma sacola por jogo, uma média de 3 gols. E continua, né? Quer dizer, ele mudou muito a defesa, mudou o sistema defensivo, mudou as peças, os jogadores e, né, não aconteceu nada. Esse é o problema. Sob o comando do Zago, continuou tomando 3 gols por jogo, com um esquema novo. Tomou 3 contra o Bahia, tomou 3 contra o Fortaleza, Flamengo, tomou 3 do Atlético. Não, mas é que o Flamengo ainda foi o Antônio.
É o Antônio. O Antônio Oliveira, no caso. Foi o último, né? Foi a despedida dele. Foi antes da demissão. O Antônio Ribeiro, Oliveira, inclusive, que acertou com o Cuiabá, né? Cuiabá de Voltou volta, ao né? Cuiabá. E vai fez pegar o Coxa semana que vem, né? É verdade. É Coxa e Galo, depois é Coxa e Cuiabá lá em Cuiabá, É né? verdade. Então, assim, a defesa continua frágil, as peças são ruins na defesa, né? Ainda mais agora, assim, o Kusevich, que foi a principal contratação para a defesa. Né? Você contrata 2, Kusevich e Bruno Viana, e você mantém os que você tem. Aí o Thiago estreia bem, mas com todo respeito a quem acha que o Thiago vai ser titular absoluto, ainda não é algo confiável. Pois é. Porque eu entendo a emoção do torcedor. Pô, o Thiago entrou bem, sim. Só que até quando? Talvez for um recorte é pouco. Assim como um recorte ruim, se ele tivesse tido, seria muito pouco também, né? Então, por isso que eu ainda acho muito temerário você utilizar o esquema com 3 zagueiros quando você não tem zagueiros tão qualificados assim. Enfim, você tem muito mais meio-campista qualificado do que zagueiro. E você poderia fazer uma composição melhor no meio de campo.